vocês sobre dois tipos de vidros que foram extremamente importantes no início do século XX. Tá? Primeiro, Carnival Glass, criado pelos irmãos Fenton, nos Estados Unidos, um vidro que tentava reproduzir os vidros Tiffany, extremamente caros na época, né? Vidros de acesso a uma burguesia extremamente rica. A maneira de uma classe média se apropriar dessa perspectiva de vidros nobres foi através dos irmãos Fenton com essa tipologia de Carnival Glass, a que nós chamamos também de vidro fogo. Tá? Eram peças extremamente coloridas, por isso a atribuição a Carnival. Peças que variam, tá, de tonalidades a depender dos sais metálicos que eram colocados, pulverizados durante a sua confecção. Então, a depender dos sais, se fossem de iodo, de cobalto, de urânio ou de ferro, eles teriam tonalidades diferentes. A maioria, a tonalidade principal é a tonalidade alaranjada, tá? Por isso chamamos de vidro fogo. E são vidros iridescentes. O que seria isso? Vidros que, a depender da posição que a gente manipule a peça, ela se torna nacarada, tá? Ela se torna furtacor, passando até as cores do arco-íris. Então foram extremamente confeccionados e utilizados, né, até basicamente o final da década de 1920. Peças úteis de mesa, compoteiras, pratos de bolo, jarras, peças decorativas, jarros, floreiras, né, que foram apropriadas para a expansão da representação de uma classe média na época. Esses vidros vão deixar de ser produzidos ou vão reduzir a sua produção a partir de 1929, com a queda da Bolsa de Nova York. Tá? O craque da Bolsa repercutiu no mundo inteiro. Sociedades ficaram falidas, as empresas fecharam, os empregos ficaram difíceis para se adquirir. Então foi uma crise praticamente mundial, surgida nos Estados Unidos em outubro de 1929 e praticamente vai até o princípio da Segunda Guerra Mundial, que acontece em 1939. Durante esses 10 anos, a produção do Carnival Glass ela é reduzida, e para que uma classe média continuasse a utilizar peças de vidros utilitários ou decorativas, serão criados os vidros depressão, justamente com esse nome, devido ao momento pelo qual o mundo estava passando, a Grande Depressão dos Estados Unidos. São vidros, são vidrões na realidade, peças mais grosseiras, tá? Mas extremamente transparentes ou coloridas, tonalidades variadas, alguns até opalinescentes, tá? Também dedicado à louça de mesa, vidros de mesa, decorativos e até vidros infantis. As meninas brincavam de boneca, mas não tinha plástico, não tinha metal para se fazer os aparelhinhos, né? Então os aparelhinhos de boneca, aparelhinho de chá, aparelhinho de café, serão feitos em vidrão também. Tá? Então a produção de vidro, principalmente Estados Unidos e Canadá, tá? Que ia ocorrer entre 1929 e 1939, esses vidros serão chamados de vidros de depressão, extremamente conhecidos, muito procurados hoje em dia pelo mundo do design. Né? Os antiquários estão regurgitando de peças como essas, tá? Compoteiras, floreiras, tulipas, pratos, conjuntos de prato de bolo, aparelhinhos de criança, enfim, a maior variedade possível. A partir do pós-Segunda Guerra Mundial, essas tiragens serão refeitas. Então a gente passa a ter novamente tanto o Carnival Glass como o vidro depressão. Tá? E um detalhe, com relação ao Carnival Glass, serão 2.000 motivos decorativos. Então a gente pode colecionar motivos decorativos, porque não vai faltar. Foliáceos, florais, frutíferos, geométricos, tá? Com as mais variadas cores também. São 60 cores. Então, fica aqui a dica. Vamos procurar nos baús das nossas avós, em casa, e nos antiquários, para a gente poder se apropriar dessas peças de designers que foram tão importantes, tá? Ao longo do tempo, principalmente no início do século XX. Vou mostrar para vocês algumas peças aqui. Observem esses dois copos, padrão frutífero e padrão geométrico, Carnival Glass. Vejam a cor fogo. E aqui então uma pequena coleção, peças que pertenceram aos meus ancestrais, que também adquiri nos antiquários. Floreiras, compoteiras,
tulipas ou vasos soliflor, como chamam, pratos de bolo. Observem aqui uma peça extremamente importante para o início do século, um espremedor de laranjas de vidro. Olha aqui mais, fruteiras, pratos de bolo com seus pratinhos. E aqui a parte infantil, tá? Miniaturas que as meninas usavam para brincar de boneca. Ok? Então foi um prazer falar com vocês. Trarei sempre novidades, tá? Para a gente continuar a conhecer esse mundo do design, esse mundo dos objetos que é fascinante. Um abraço a todos e até a próxima.